Neste terceiro vídeo vamos então concluir uma análise mais ou menos superficial sobre os principais métodos associados a strings. Obviamente que não estivemos aqui com a intenção de explorar cada um dos métodos associados, vamos ver apenas alguns exemplos, eventualmente alguns importantes vão ficar para trás, mas neste vídeo vamos ainda falar sobre mais uma dúzia de métodos associados a strings. De regresso então ao nosso Eclipse, vamos aqui criar novamente outra string texto igual a frase de testes. Ok. Vamos aqui verificar um método que utiliza uma estrutura do tipo char sequence, uma sequência de caracteres. Ora, tecnicamente uma sequência de caracteres não é nada mais, nada menos que uma própria string. Então existe aqui um método que nos permite saber ou tentar procurar se uma determinada string existe ou não no interior de outra string. Ok? Nós temos aqui frase de testes de strings no Java. Ora, o que é que nós podemos agora tentar procurar? Verificar se if texto 1 ou texto contains, ok, vamos aqui, ok, texto.contains, e quando eu escrevo aqui contains, reparem o que é que vai acontecer. Neste caso eu vou colocar aqui contains, ok, e ele vai-me pedir um valor. Eu vou aqui voltar atrás, contains, ok, e ele vai-me pedir aqui uma string, ou melhor, neste caso, uma sequência de caracteres. Ora, uma sequência de caracteres é tecnicamente uma string, o que quer dizer que eu posso simplesmente substituir S por um valor literalmente atribuído de uma string. E neste caso, por exemplo, testes. Ora, e o que é que vai acontecer então se esta condição for verdadeira? E reparem, falta aqui no final um parênteses, porque este parênteses daqui serve para fechar aquele, e este daqui vai servir para fechar aquele. Muito bem. Vamos então agora aqui escrever o nosso código. Ok? Vamos colocar aqui então system.out.println. Sim, porque contém a palavra teste, ou então, caso contrário, vamos aqui copiar este código e colá-lo aqui embaixo e vamos colocar aqui não. Ora, o que é que vai acontecer então nesta estrutura de código é exatamente a verificação de que esta condição é verdadeira, porque de facto o texto contém a string teste. Contém aqui, neste caso, porque para além de ter aqui um S, contém teste nesta parte. E, portanto, se nós executarmos, a resposta vai ser sim. Se eu colocar aqui testa, obviamente que a resposta vai ser não. Ok? Se eu colocar Java, a resposta vai ser sim. Mas se eu colocar Java com letra maiúscula, e uma vez que a linguagem é case sensitive, isto é sensível às letras maiúsculas e minúsculas, o que vai acontecer é que eu vou ter a resposta não. Apesar de ter ali Java, o facto de ele estar com letra minúscula automaticamente vai impedir que aqui seja apanhado neste contains, ok? O que acontece neste caso aqui, em algumas linguagens de programação, existe a possibilidade de nós podermos redefinir novos métodos de forma sequencial. Mas, por exemplo, vamos tentar aqui fazer o seguinte. Ponto to upper case, ponto, e reparem, cá está. Nós podemos tentar verificar a mesma condição, mas desta forma. Eu já vou explicar o que é que significa o to lower case. E reparem que a resposta agora vai ser ops, é não. Porquê? Ok. To lower case e depois contains Java. Neste caso, vamos fazer assim. Vamos colocar aqui Java toda em maiúsculas. E vamos procurar aqui Java toda em minúsculas. Vamos verificar. E cá está a resposta sim.
E eu estive aqui a pensar um pouco até resolver esta questão para poder explicar o que é que significa o to lowercase e o ponto contains imediatamente aqui seguido. Isto é, temos aqui uma string que vai executar dois métodos seguidos. Ora, o que aconteceu tecnicamente aqui foi o seguinte. Eu tenho então a minha variável string texto e aqui vou verificar duas coisas. Primeiro, não vou verificar, vou transformar texto para letra minúscula. O que quer dizer que se eu escrever texto.toLowercase, significa para letra minúscula, o que é que vai acontecer em primeiro lugar? Toda esta frase que aqui está vai ser transformada em letras minúsculas. E depois, imediatamente a seguir, eu fui perguntar se contém a palavra Java. E de facto contém, porque ela está aqui em letra minúscula, mas uma vez que é transformada em letra, ou melhor, em letra maiúscula, mas uma vez que é transformada em letra minúscula aqui, ela vai depois aparecer aqui como uma condição verdadeira. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade de usar o to lower e o to upper. E neste caso, então, vamos fazer aqui esta experiência. System.out.println texto. Ok, muito bem. Portanto, nesta circunstância, nós temos a variável texto a ser apresentada, mas se eu colocar aqui texto.toLowercase, o que vai acontecer é que toda a frase vai ser apresentada com letras minúsculas. Ao contrário de toLowercase, eu posso utilizar .toUpperCase. E toUpperCase vai fazer exatamente o inverso. Vai pegar em todas as letras minúsculas e transformá-las em letras maiúsculas. Obviamente, aquelas que já estão em maiúsculas vão permanecer exatamente com o mesmo aspecto. Para continuarmos aqui a ver mais alguns detalhes sobre as variáveis do tipo string, vamos verificar aqui uma outra que é o replace. Ora, replace é exatamente isto que aqui acontece. Reparem, replace, ok? E aparecem aqui 4 assinaturas diferentes. Todas elas retornam uma string, o que significa que das duas uma. Ou eu estou a apresentar diretamente o texto na minha consola, por exemplo, ou então estou a atribuir esta alteração a uma nova variável do tipo string. Então vamos verificar na prática como é que nós podemos utilizar este método. Se eu escrever string fim e lhe disser que a string fim será igual a texto.replace, e agora vamos usar aqui o primeiro caractere, e ele diz-me old char e new char, isto é, qual é o caractere antigo, ou melhor, o atual, e vai ser substituído por qual. Vamos aqui experimentar uma vogal, por exemplo, a letra A, e eu vou ter que colocar A desta forma, a ser substituído por um hífen, desta forma. E agora, obviamente, para eu ver a produção do resultado, vou fazer aqui novamente o system.out.println e, neste caso, apresentar fim. Vamos verificar o que é que vai acontecer na execução desta parte do código. Executamos e reparem o que é que aconteceu. Temos aqui fra e depois mais nada. Ora, vamos experimentar com uma outra letra. Isto é, apareceu aqui o A substituído pelo hífen. Se eu experimentar com a letra S, uma vez que nós temos muitos S na nossa string, vamos verificar o que é que acontece. Todas as letras S foram substituídas por hífens. E é esse o mecanismo do replace. Ele tem depois aqui um conjunto de outras assinaturas que com certeza poderão cada um de vocês explorar e a seu tempo, eventualmente, se tivermos necessidade, iremos utilizá-las. Finalmente, vamos falar aqui, e para terminar a abordagem das strings, pese embora o facto de não termos falado sobre todos os métodos associados a este tipo de variável, vamos aqui falar sobre o trim. O trim é um mecanismo ou um método que permite retirar espaços no princípio e no fim da minha string. Eu vou dar aqui o exemplo. Vamos imaginar que nós temos aqui
no início da nossa string um espaço. Ora, o que vai acontecer agora, tecnicamente, é o seguinte. Se eu quiser apresentar a minha string, system.out.println, ok, vamos aqui fazer aqui o println, e agora vou escrever aqui dentro, então, texto. O que vai acontecer neste caso é que a minha string vai ser apresentada, mas vai ter aqui um espaço antes. Ora, eu posso assegurar que esse espaço desaparece da seguinte forma. Texto.trim. Ok? E ele diz aqui, retorna uma string cujo valor é uma string com todos os espaços em branco removidos, ok? Any leading and trailing white space removed. Leading significa espaço inicial e trailing o espaço final. Então, quando eu utilizo o trim, eu vou obrigatoriamente dizer que não quero que os espaços iniciais e finais, caso eles existam, sejam considerados. Então eu vou aqui executar o código e reparem, o meu espaço saiu de cena. Aqui ao fundo também não tenho espaço, apesar de eu poder fazer aqui esta pequena seleção e não existe qualquer espaço. Vamos aqui colocar espaços antes e depois da string. E vamos executar e reparem, o valor é exatamente o mesmo, porque este método trim vai permitir então ignorar todos os espaços que existem aqui dentro da minha string.